será destruída. Mas quando o rei perverso, junto com o seu povo ninivita, perverso, eles escutam a pregação de um homem que veio de uma terra e de um lugar que eles não conheciam, falando no nome do Senhor, o que acontece? O rei levanta-se do seu trono, se veste de pano de saco, ordena para que o povo também não coma e não beba, entre em jejum, e até os cachorros, e até os animais, todos, nenhum comesse, se vestisse de um saco, do homem ao animal, e rogasse a Deus para que Deus tivesse misericórdia. E a Bíblia diz que todos eles se humilharam e começaram a clamar, a rogar a Deus, para que Deus perdoasse os seus pecados e não destruísse a cidade de Nínive. Jonas, então, se afastando um pouco, vendo aquela situação, vendo o povo se arrependendo, diz logo para Deus, disse: Senhor, eu sabia que o Senhor era misericordioso e poderia salvar esse povo, mas a história dos ninivitas era um povo perverso, e Jonas não queria a salvação daquele povo. Mas quem somos nós para não querer a salvação de alguém? Ou quem sabe alguém que até pode estar escutando nessa cercania, nessa redondeza, essa palavra e seja crente e não quer ver a salvação de outrem. Mas Deus, ele tem um plano na vida de cada um de nós. Há um propósito de Deus na nossa vida. Henrique, irmã, Lidiana, há um propósito de Deus na nossa vida. E o propósito de Deus, muitas vezes, ele entra e ele faz, mesmo quando nós não estamos querendo entrar no projeto de Deus, ele cria um caminho, um meio, uma situação, e a gente termina chegando aonde Deus quer que a gente chegue. Porque quem é o nosso dono, quem pertence, é Deus. Henrique falou um texto aí maravilhoso, falando que o nosso pé não tropeça, Henrique. E ele cuida dos nossos passos. Então, a Bíblia diz que Jonas, ele sobe, vai para um monte alto, esperando ainda a resposta de Deus a respeito de Nínive. Nínive tinha se arrependido. Ele viu o povo caindo no pó e na cinza, na humilhação, como trabalho como hoje de oração. E ele viu o povo orando. Quando ele viu o povo orando, ele subiu esperando que Deus destruísse. E Jonas, ele vai para o monte alto para ver a destruição de Nínive, porque ele não acredita que Nínive seria salvo. Como muitos não acreditam na minha e na tua vitória. Como muitos não acreditam no meio e no trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Né? Muitos zombam, desprezam, vêm escarnecer de mim e de você. Mas Deus, ele está cuidando e tratando. Quando muitos estão lá em cima no topo, esperando ver a queda, está no pó e na cinza. Alguma coisa eu vou fazer, eu vou tratar na vida daqueles irmãozinhos que estão ali naquele trabalho de oração. Porque Deus age assim. Aí a Bíblia diz que Jonas sobe, fica esperando essa situação, Deus destruir Nínive. Nínive não é destruída, porque eles se humilharam perante o Deus verdadeiro. Então o que acontece? Para resumir rapidamente, irmão, não estou nem lendo para a gente resumir, para não passar da hora. A Bíblia diz que Jonas chega chega ali no monte, aí Deus faz crescer de uma noite para outra um pé de zimbro, um pé de árvore, não é? Um pé de figueira, e aquele pé de árvore cria uma sombra, e Jonas senta debaixo ali daquele pezinho de árvore, daquele galho, aquele ramo, e fica ali protegendo a cabeça de Jonas. Né? E Jonas fica ali quietinho, aquela sombrinha, e ele só olhando, esperando a derrota do Ninivita. E ele mesmo pregou para que Deus salvasse aquela nação. Então o que acontece? Deus manda um sol ao meio-dia, um sol tão quente que a figueira, né, aquele ramo ali seca, e queima, o sol queima a cabeça de Jonas a ponto dele desmaiar. Quando essa situação acontece, Jonas desmaia, e quando ele acorda, Deus falou com Jonas e disse: Jonas, estás ressentido por uma árvore, uma figueira que numa noite nasceu e antes da outra noite a figueira morreu? Porventura eu, Deus, não teria, não é, misericórdia da cidade de Nínive, que há homens naquela cidade que não distinguem
não consegue distinguir entre a mão direita da mão esquerda. Não salvaria eu esta cidade de Nínive? Porém, com isso a gente sabe que Deus ele tem um plano nesta nação. Segundo as Crônicas 7,14, diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O homem pode ser pecador do jeito que for, pode ter, Henrique, matado, roubado, se prostituído, feito o que for. Muitos criticam aquele homem e dizem assim: mas rapaz, depois que fulano roubava, fumava maconha, fumava crack, matava, pintou e bordou, agora está com a Bíblia debaixo de braço dizendo que é crente. É porque ele se humilhou, ele pediu perdão a Deus dos seus pecados, ele é um novo homem, uma nova criatura. Deus agora entrou na vida dele e não há ninguém que possa condená-lo ou acusá-lo, porque diz a palavra de Deus que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 12. Não há mais condenação na vida do pastor Ricardo, não há mais condenação na vida da missionária Lidiane, do Henrique, na vida de Thaís. Não há condenação na nossa vida quando nós estamos debaixo da misericórdia, debaixo da graça de Deus, que é a sua palavra. Então, Deus repreendeu a Jonas e a